O Éden como templo e a vocação sacerdotal de Adão. O coração da teologia de G.K. Beale. A tese central de G.K. Beale em O Templo e a Missão da Igreja, The Temple and the Church's Mission, é que toda a história bíblica, da criação à nova criação, pode ser compreendida como a expansão do templo de Deus sobre toda a terra. Para Beale, o primeiro templo não foi um edifício, mas o próprio Jardim do Éden, entendido como o lugar da presença divina e o protótipo de todo o culto subsequente. Nesse ambiente sagrado, Adão não é apenas jardineiro, mas um sacerdote comissionado a guardar e estender o domínio santo de Deus. Essa leitura transforma profundamente a compreensão do início da Bíblia. O Éden não é apenas um paraíso, é um santuário cósmico, e Adão não é apenas criatura, mas mediador, incumbido de uma missão espiritual que afeta toda a humanidade. A seguir, desenvolvemos esses elementos de forma coesa e aprofundada. O Éden como o primeiro templo de Deus, a tese mais marcante de Beale é que a descrição do Éden corresponde estruturalmente ao que mais tarde será usado para descrever o tabernáculo e o templo de Jerusalém. Não se trata de coincidência literária, mas de intenção teológica. Tudo aquilo que Israel vivencia no culto tem raízes na criação. Beale destaca vários paralelos fundamentais. Lugar da presença divina. Assim como Deus habita no Santo dos Santos, Deus anda no jardim. Gênesis 3:8. O Éden é o espaço da comunhão imediata entre Deus e o homem. Algo que depois da queda só será recuperado parcialmente no templo e plenamente na nova criação. Simbolismo de água viva. Do Éden flui um rio que se divide em 4, irrigando a terra. Gênesis 2:10-14. Beale mostra que a água fluindo do templo é um símbolo bíblico recorrente. Ezequiel 47, Apocalipse 22:1. O Éden é, portanto, o manancial do mundo, exatamente como o templo é fonte de vida espiritual. Ornamentação arbórea e querubins. O templo de Salomão é repleto de imagens de árvores, flores e frutos, eco do ambiente edênico. Além disso, os querubins que guardam o acesso ao Éden após a queda, Gênesis 3:24, reaparecem esculpidos dentro do Santo dos Santos. Para Beale, isso mostra que o Éden era o verdadeiro Santo dos Santos inicial, e o templo posterior imita seu desenho. Função cultual. A expressão aplicada a Adão para cultivar e guardar o jardim, Gênesis 2:15, é, segundo Beale, a mesma terminologia usada para sacerdotes levíticos no templo. O trabalho de Adão, portanto, é explicitamente sacerdotal. O Éden como um templo no alto de um monte. Outro ponto essencial de Beale é que o Éden não está numa planície, mas em uma montanha. Embora Gênesis não afirme isso explicitamente em termos geográficos diretos, vários elementos bíblicos e simbólicos convergem para essa compreensão. Rios descendo do Éden. Se um rio sai do Éden e se divide, isso implica posição elevada. Rios descem, não sobem. O jardim deve, portanto, estar no alto de uma região montanhosa. Paralelos com o Monte do Templo. Textos como Ezequiel 28:13 descrevem o Éden como o Monte Santo de Deus. Beale sustenta que Ezequiel está reinterpretando o Éden a partir da linguagem do templo, reforçando o conceito. O Éden, sendo Monte Santo, rento templo primitivo. O padrão bíblico, Deus habita no alto. Em toda a Bíblia, Deus se manifesta em montes, Sinai, Horebe, Moriá, Sião, Monte da Transfiguração. O Éden é o primeiro desses montes sagrados, o protótipo de todos os outros. Assim, Beale argumenta que subir a Jerusalém é, teologicamente, retornar ao modelo original de subir ao Éden, o lugar onde o céu toca a terra. Adão como sacerdote guardião do templo. Esta é talvez a parte mais decisiva da teologia de Beale. Adão não era apenas jardineiro, mas sacerdote, guardião e representante de Deus no mundo. Cultivar e guardar, termos sacerdotais. Como já observado, as palavras cultivar, abad e guardar, chamar, aplicadas a Adão, são usadas no Pentateuco quase sempre para as funções dos levitas.
Seu trabalho não era meramente agrícola, era litúrgico. Proteger o santuário contra o mal. A serpente não deveria estar no Éden. Seu aparecimento indica que havia uma ameaça espiritual que o sacerdote Adão deveria repelir. Assim como os sacerdotes guardavam o templo para impedir profanação, Números 3:32, Adão deveria vigiar o Éden. Sua falha é uma falha sacerdotal, não proteger o santuário de Deus. Mediador da bênção divina. Como sacerdote, Adão deveria representar Deus ao mundo e o mundo diante de Deus. Sua missão era estender os limites do Éden, o território do templo, até que toda a terra fosse cheia da glória do Senhor. Isaías 11:9. Biol interpreta o dominar a terra como expansão missionária do templo. Adão deveria multiplicar descendentes sacerdotais que refletissem a imagem de Deus e, assim, transformar toda a criação em um templo global. A missão: expandir o templo de Deus até os confins da terra. A grandiosa conclusão de Bill é que a missão começa no Éden, não no Novo Testamento. O plano de Deus sempre foi habitar com seu povo, num templo, que se expande até encher toda a terra. O fracasso de Adão interrompe, mas não cancela essa missão. Deus recomeça com Noé, um novo Adão após o dilúvio. Abraão, que recebe a promessa de abençoar todas as nações. Israel, cujo tabernáculo retoma o modelo do Éden. Davi e Salomão, cujo templo é miniatura do universo. Jesus, o novo Adão, o templo encarnado. A Igreja, o novo templo vivo. A Nova Jerusalém, o Éden universal restaurado. A missão da Igreja para Beali é a continuação direta da vocação original de Adão: encher a terra com a presença de Deus. Cristo como o consumador do templo e do sacerdócio de Adão para Beali, Cristo é o cumprimento perfeito do que Adão falhou. Ele expulsa o dragão serpente, Apocalipse 12. Ele guarda e purifica o templo, João 2. Ele é o sacerdote perfeito, Hebreus 4:10. Ele inaugura o novo Éden, Apocalipse 22. Assim, Jesus realiza a missão original: estender o templo até os confins da terra, agora através do Espírito e da Igreja. Conclusão. O ponto central da obra de Jacob Bill é que o Éden é o primeiro templo, e Adão é o primeiro sacerdote, colocado no Monte Santo de Deus para guardar, servir e expandir a presença divina. A história bíblica nada mais é do que a progressiva restauração e expansão desse templo perdido, culminando em Cristo e na consumação final, quando o mundo inteiro se torna o Santo dos Santos de Deus.